Quando eu era criança, um dos meus programas favoritos de televisão era os Muppets. Toda noite antes de ir para a cama, eu pegava meu cobertor, sentava na sala e assistia alguns episódios. Sempre ficava muito animado quando meu personagem favorito, o Sapo Caco, aparecia. Numa noite, há um bom tempo atrás, logo após o jantar, corri para a sala para ver o Sapo Verde que sempre trazia um sorriso ao meu rosto. O episódio começou normalmente, com Caco fazendo a introdução de um convidado especial. No entanto, as coisas ficaram um pouco estranhas quando Caco revelou quem era o tal convidado. Seu nome era Satã, um Muppet de cor laranja escuro, com 2 pequenos chifres e pequenos dentes de morcego. O que eu mais estranhei é que, ao invés das canções super animadas que normalmente tocavam ao fundo, não havia nenhum som. Depois de alguns segundos de silêncio, a tela mudou para mostrar uma porta, mas tudo estava em preto e branco conforme a câmera se aproximava cada vez mais. Comecei a ouvir pequenos ruídos incompreensíveis. A cena então mudou novamente, desta vez mostrando Caco em frente às cortinas vermelhas de teatro. No entanto, havia várias coisas fora do lugar. A cabeça de Caco parecia mais deformada do que o normal. Por exemplo, as cores que ele era composto agora estavam diferentes, um pouco mais escuras. Os tijolos também estavam cobertos por uma substância muito brilhante, que parecia ter sido descuidadosamente pintada sobre o muro. Caco não dizia nada. Ao invés disso, ele apenas olhava fixamente para a câmera, mal se movendo. Não tenho muita certeza de quanto tempo durou a cena, mas para mim parecia durar uma eternidade. Finalmente, a cena mudou para uma sala muito mal iluminada, que parecia ser o sótão de alguém. O filme era em preto e branco novamente, e a única fonte de luz vinha de trás de algumas caixas no fundo. O quarto era muito sujo e havia objetos aleatórios espalhados pelo chão. Havia um projetor velho e muito sujo caído no meio do quarto. Fixei naquele projetor por um tempo, até que de repente algo se moveu por trás dele. O que eu vi irá me assombrar pelo resto da minha vida. Um fantoche esticado, sem membros e imundo do Caco estava sendo lentamente arrastado pelo chão por uma corda invisível. Parecia sem vida, até que de repente sua cabeça começou a se torcer em direção à câmera, sem ninguém mexer. Era horrível. Levou uma eternidade até o pobre sapo Caco finalmente chegar à câmera, mas assim que o fez, o programa mudou para uma tela preta e não voltou mais. Sentei-me em silêncio, congelado pelo susto, encarando a TV. Até este dia, eu ainda não faço ideia do que aconteceu naquela noite. Os Muppets sempre serão um dos meus programas favoritos de televisão, mas nunca será a mesma coisa por causa daquela fatídica noite. Espero que tenham gostado. Se inscrevam, deixem o like e compartilhem. E não esqueçam de ativar o sininho. Boa noite ou bom dia. Depende do horário que você está ouvindo. Falou.